Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora conversar um pouco sobre um decreto estadual número 198 de 2013, pessoal. Esse decreto muito importante, tá? Decreto que é importante para você que vai prestar o concurso à Polícia Penal do Estado do Ceará. Nós temos aí um decreto que vai regulamentar a conduta, né, da administração pública estadual e vai dar outras providências. Então, nós vamos conversar aqui, ó, sobre o decreto 31.198 de 2013. Repito, esse decreto ele vai regulamentar exatamente, né, ali as condutas de todos os servidores públicos da administração pública estadual do Ceará. Então vamos lá, pessoal. Primeiro lembrar o conteúdo, tá? Qual o conteúdo dessa norma? E segundo, lembrar também que quando falamos de decreto, é importante que vocês entendam que o decreto ele faz o quê? Ele regulamenta uma lei, né, estadual. E aqui não é diferente. Esse decreto ele regulamenta o Estatuto dos Servidores. Ele pormenoriza, ele traz normas importantes e pormenoriza o Estatuto dos Servidores do Estado do Ceará. Então, nós não vamos aqui tratar dos servidores do Estado do Ceará, tá? Nós não vamos fazer isso, nós vamos focar no nosso decreto. Então, o decreto ele traz como conteúdo exatamente, né, o Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual. Então, ele vai regulamentar a conduta e a ética, né, o comportamento de todos aqueles que são servidores públicos que atuam na administração pública do Estado do Ceará. Então, vamos lá. Primeiro, olha só, disposições preliminares. Os princípios e valores fundamentais da conduta ética. Fica instituído o Código de Ética, e Conduta da Administração Pública Estadual, na forma disposta nesse decreto, cujas normas aplicam-se aos agentes públicos civis e às seguintes autoridades de administração estadual. Então, a primeira questão que a gente pode encontrar na nossa prova é uma questão de aplicabilidade do decreto. Nesse momento, a gente precisa lembrar que o decreto ele vai ser aplicado exatamente para todos os agentes públicos civis. Então, aqui, quando eu falo de agente público civil, eu estou falando do servidor público, né? Estou falando do empregado público civil, estou falando daqueles que exercem cargos honoríficos, ainda que sem remuneração, estou falando daqueles que atuam de maneira temporária, ou seja, todos aqueles civis. Por que civis? Porque militares não se aplica. Então é importante que vocês entendam que aqui nós temos a figura dos civis. Legal? Civis. Não se aplica esses dispositivos para os militares. Por quê, professor? Porque os militares têm um regramento próprio, nós temos leis próprias para cuidar da parte deontológica ou comportamental dos militares, tá, pessoal? Então veja que aqui, agentes públicos civis, as seguintes autoridades de administração pública estadual. E também, né, vamos lá, além dos agentes públicos civis, que são os servidores, os empregados, também aplica-se essas normas para os secretários de Estado, secretários adjuntos, secretários executivos e quaisquer ocupantes de cargos equiparados a estes, segundo a legislação vigente. Olha aí, os secretários, né, essas secretarias que são conduzidas por esses secretários, eles vão ali ocupar um cargo comissionado. Veja que aqui trata-se de um cargo comissionado. E segundo o próprio decreto, a esses cargos comissionados também aplica-se o decreto. Então eu tenho os agentes públicos, né, os agentes públicos civis, servidores, empregados, ainda que sem remuneração, e também aqueles ocupantes de cargos comissionados na administração pública estadual. Veja, secretários, secretários adjuntos, secretários executivos e qualquer ocupante de cargo equiparado a esse, segundo a legislação vigente. Também aplica-se ao superintendente da Polícia Civil. Olha aí, pessoal, também é importante a gente fixar isso, tá? Superintendente da Polícia Civil é aquele que exerce a direção, né, administrativa da Polícia Civil do Estado do Ceará, delegado superintendente adjunto, que seria uma espécie de substituto, né, perito geral do Estado, perito geral adjunto do Estado,
perito geral é porque nós temos a carreira de perito já organizada, tá, pessoal? Então, nós temos ali que o perito geral do Estado, ele que é o chefe administrativo da força relacionada à perícia, né? Vai também ser aplicada essas normas. O perito geral adjunto do Estado, que seria, em tese, o seu sucessor, substituto, e quaisquer ocupantes de cargos equiparados a esses, segundo a legislação vigente. Então, veja que nós temos nesses dois incisos, tá? Mais uma amplitude. E o terceiro fala, dirigente das autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedade de economia mista. Estamos falando aqui do que chamamos de administração pública indireta. Estou falando dos dirigentes, mas os empregados também se sujeitam a essas regras aqui deontológicas e principiológicas de valores comportamentais. Então, veja que todos os chefes dos cargos do Poder Executivo se aplica. Chefe de cargos das pastas, né? Nós temos os secretários, superintendentes e dirigentes dessas pastas estão, ainda que na administração pública direta, sujeitos a essas normas aqui. Ok? E o parágrafo único ele vai dar uma amplitude muito maior, pessoal. E aí, no final, depois que a gente fizer a análise do parágrafo único, eu quero trazer aqui uma dica para você não errar na prova. Veja, também está também sujeito ao Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual todo aquele que exerce atividade, ainda que transitoriamente. Aquele, por exemplo, temporário, aquele contratado temporariamente, aquele contratado temporariamente, tá? Aquele que foi contratado temporariamente, ainda que sem remuneração. Eu posso dizer que aqueles que atuam sem remuneração para a administração pública recebem o nome específico. Eu vou colocar porque isso pode vir na nossa prova. São os agentes honoríficos. Aqueles que atuam como agentes honoríficos, ou por nomeação, ou por designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo em órgão da administração pública. E aqui nós temos um ponto importante, ó, direta, por exemplo, ali na figura das secretarias e outros órgãos estruturantes do Poder Executivo, e a administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e também empresas públicas. Beleza? Então, todo mundo, veja que nós temos os três incisos que dão uma amplitude maior, e aí o parágrafo único ele aumenta essa amplitude, dizendo que mesmo aqueles que são honoríficos, que não recebem remuneração, e ainda que sejam também temporários, também se sujeitam a essas regras deontológicas, essas regras aqui de normas, tá? Beleza? Então, lembra também desse detalhe, super importante. Bom, a dica, você só vai lembrar aqui que não se aplica para os militares. Por quê? Porque se você parar para observar, se você fizer uma análise, embora nós tenhamos aqui todo um esforço da lei para explicar para quem se aplica essas regras, em última análise só não se aplica para os militares. Então, empregado, servidor, aquele que temporariamente, aquele que com sem remuneração, por nomeação, designação, contratação, não importa. Se ele trabalha na administração pública direta ou indireta da administração pública estadual cearense, faz parte do espectro de aplicabilidade dessa norma, tá? Então, aqui a gente fica aqui, ó, que aplica-se, ou seja, são destinatários do decreto os agentes públicos. São eles, servidores públicos, são eles, deixa eu apagar aqui, os empregados, são eles, os secretários, superintendentes, todo mundo, tá bom? Todo mundo, a todos nós vamos aplicar as regras deontológicas do decreto. Bacana? Bom, vamos lá. O 2, ele fala assim, fala em princípios, tá, pessoal? A conduta ética dos agentes públicos submetidos a esse decreto rege-se
especialmente pelos seguintes princípios. Ou seja, existem princípios que são balizadores. Existem princípios que são normatizadores. De que, professor? Normatizadores, tá? Exatamente ali da conduta de todos esses agentes. Então, os agentes precisam pautar suas condutas a esses princípios. Esses agentes precisam pautar as suas condutas a esses princípios. Tá legal? E aí nós temos o quê? A boa-fé. E repare que aqui nós temos uma possibilidade de cobrança na prova de vocês. Veja que a própria lei vai trazer para a gente uma espécie de explicação do que representa cada um desses princípios. E a banca ela pode muito bem trocar isso. Então, olha só. Primeiro princípio, eu vou marcar aqui para vocês os princípios, tá? A boa-fé. Segundo o próprio decreto, a boa-fé nada mais é do que agir em conformidade com direito, lealdade, ciente da conduta correta. Ora, eu vou atuar com boa-fé quando a minha conduta estiver de acordo com o direito, de acordo com a própria lealdade, de acordo com a conduta correta. Isso é a figura da boa-fé. Honestidade. Falei, um outro princípio que vai ali trazer para a gente o conceito de honestidade. Professor, o que é honestidade? Eles podem trocar isso na prova? É exatamente isso que eu estou observando para vocês. Podem. Eles podem trazer ali os princípios e trocarem ali os conceitos, tá? Honestidade, agir com franqueza, pessoal. Honestidade é agir com franqueza, realizando suas atividades sem uso de mentiras ou fraudes. Ser honesto, o próprio decreto, é você sempre falar a verdade. É você sempre trazer ali a informação para todo aquele que necessita, independentemente das circunstâncias, desde que sejam verdadeiras, sem nenhum tipo de fraude. Isso vai gerar a honestidade. O próximo princípio aqui, que nós vamos marcar aqui, é o princípio da fidelidade ao interesse público. Esse princípio já é autoexplicável, né? Realizar ações com o intuito de promover o bem público em respeito ao cidadão. Todas as ações da administração pública precisam estar pautados no interesse público. Tanto é verdade que quando uma ação, uma conduta não busca a concretização do interesse público, ela pode ser anulada. Sabiam disso? Porque nós aprendemos no direito administrativo que o desvio da finalidade do ato administrativo pode gerar a sua anulação. E aqui, a fidelidade ao interesse público é um pressuposto de legalidade dos atos que são emanados do próprio servidor público. Então, o que seria fidelidade ao interesse público? Realizar ações com o intuito de promover o bem público em respeito ao cidadão. Beleza, pessoal? O que mais que nós temos? Vamos lá. Impessoalidade. Olha aí, galera. Impessoalidade. O que quer dizer impessoalidade, hein? Atuar com o senso de justiça, sem perseguição ou proteção de pessoas, grupos ou setores. Impessoalidade na administração pública, conforme o próprio decreto, é atuar com o senso de justiça, atuar sem perseguir ninguém, sem proteger ninguém, tratar todos de maneira igualitária, né? Buscando sempre ali concretizar o interesse da coletividade, alcançando ali a isonomia, o tratamento igual, sem predileções. Porque quando eu dou uma predileção para uma pessoa ou uma demanda a depender do interesse particular, eu não estou sendo impessoal. E a impessoalidade vem exatamente nessa ideia. Moralidade. Olha aí, pessoal. Moralidade. Moralidade, inclusive, é princípio esculpido na Constituição Federal como normatizador das condutas do poder público, né, dos servidores públicos. Então, veja, o que significa a moralidade? É evidenciar perante o público, né, a retidão e a compostura em respeito aos costumes sociais. Olha aí, retidão e compostura perante aos respeitos. Então veja que a moralidade, ela vai ser manifesta perante o público, tá, pessoal? No trato com o público ali, você tem que ter uma retidão e compostura em respeito aos costumes sociais.
Beleza? Dignidade e decoro no exercício de suas funções. Outro princípio super importante, tá? Primeiro lembrar, pessoal, que quando falamos em decoro, você já associa a palavrinha comportamento, beleza? O que é decoro, professor? Decoro vai ser o quê? Comportamento. Comportamento. Então, dignidade e comportamento no exercício de suas funções, manifestar decência em suas ações, ou seja, comportamento, preservando a honra e o direito de todos, preservando ali a honra, bem como o direito de todos, tá? Lealdade às instituições. O servidor público precisa ser leal às instituições em que ele está servindo. Então, aqui nós temos a questão relacionada à lealdade às instituições, que fala que, a todo custo, o servidor precisa defender os interesses da instituição a qual se vincula. Então, se eu vou trabalhar na Polícia Penal do Estado do Ceará, eu tenho que defender os interesses da instituição na qual sou vinculado. Agora, claro, sem ser conivente com ilegalidades, com irresponsabilidades, tá? Todo e qualquer tipo de situação contrária à lei precisa ser declinado, precisa ser levado ali ao conhecimento das autoridades superiores. Mas lealdade às instituições é sempre buscar concretizar os interesses institucionais nas quais você vai estar servindo, tá bom? O que mais? Cortesia. Olha aí, pessoal. Princípio da cortesia. O que traz ali o princípio da cortesia? É o tratamento, né, com os outros, é o bom tratamento, o tratamento cortês, a adequação, né, dentro do que se busca. Então, manifestar bons tratos a outra, né, às outras pessoas. Transparência, olha aí, pessoal. Princípio da transparência. Esse princípio ele vai ser bem bacana, por quê? Porque quando a gente fala em transparência, estamos ali falando de forma o quê? A dar a oportunidade do cidadão conhecer as informações de maneira mais acessível possível. Isso é ser transparente. Então, quando a gente fala em transparência, estamos falando em dar ali a possibilidade do cidadão conhecer as informações de maneira mais acessível possível. Então, veja comigo aqui, ó, dar a conhecer a atuação de forma acessível ao cidadão. Então, a transparência ela anda muito próximo ao princípio da publicidade, só que a transparência ela é muito mais, digamos que, direcionada para o cidadão, aquela em que busca-se a acessibilidade na informação, que muitas vezes é a informação do poder público. Próximo vai ser o quê? A eficiência, olha aí, ó, princípio da eficiência. Quando falamos em eficiência, pessoal, nós temos, claro, também o princípio que vai ser esculpido na Constituição de 88, inserido pela Emenda Constitucional 19 de 1998, né? E que ela vai buscar ali a ideia das atividades serem, de fato, produtivas. Exercer atividades da melhor maneira possível, zelando pelo patrimônio público. Ou seja, buscar fazer mais com menos, né? Isso vai ser eficiente. Zelar pelo patrimônio público, evitar desperdícios, tudo isso é concretização do princípio da eficiência. Presteza e tempestividade. Você já lembra, toda vez que você ouvir a palavra tempestividade, já associa a prazo. Como assim, professor? Quando falamos em tempestividade, estamos falando de presteza e agilidade naquilo que você foi demandado. O servidor público, quando ele recebe uma demanda, ele tem que agir com presteza, ele tem que agir com tempestividade. Ele precisa realizar ali as tarefas dele com agilidade. Compromisso, pessoal, olha aí, ó. Compromisso também é um princípio, tá? Um princípio que vai ali ser norteador das ações e condutas dos servidores públicos. Então, quando falamos em compromisso, nós temos comprometer-se com a missão e com os resultados organizacionais. Tem que ter o compromisso com resultados. Veja que o princípio da eficiência é muito próximo ao princípio do compromisso. Por quê? Porque hoje nós temos na administração pública brasileira um modelo instituído chamado de gerencial, em que é necessário fazer mais com menos. Os resultados precisam de fato acontecer. E isso requer compromisso
né, com a missão institucional do poder público e com os resultados organizacionais, claro, advindos do próprio servidor. Terceiro, vamos lá, agora nós vamos ver o artigo 3. Esses são os princípios. Repito, o que pode vir na nossa prova com relação aos princípios? Eles podem muito bem cobrar um princípio e trocar os conceitos, já que o decreto traz os conceitos adequados, tá? O artigo 3 vai falar para a gente sobre algumas proibições. Então, veja, é vedado. Vedado quer dizer proibido. As pessoas abrangidas por esse código a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial ou financeira, salvo nesse último caso, a contraprestação mensal em razão do exercício do cargo, mandato ou função, emprego ou atividade nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, devendo eventuais ocorrências serem apuradas e punidas nos termos da legislação disciplinar, se também configurar ilícito administrativo. Aqui é bem simples. O parágrafo 3º, o artigo 3º, ele vai dizer que todas aquelas pessoas que atuam para a administração pública, direta e indireta, que são regidas por esse código, precisam o quê? Precisam atentar-se à não possibilidade de receber qualquer vantagem indevida, qualquer vantagem diferente da remuneração, que é a contraprestação mensal, que é a remuneração pelo exercício do cargo. Então, se eu sou servidor público, eu não posso receber um presente da administração pública, eu não posso receber um valor além do que a minha remuneração, né? Porque isso é proibido. Agora, claro, veja que aqui nós temos que, devendo eventuais ocorrências, ocorrência de quê, professor? Ocorrência do enriquecimento ilícito, ocorrência do dano ao erário, ocorrência da violação ao princípio da administração pública, que são chamados ali de atos de improbidade administrativa, devem ser apurados e punidos pela legislação, né, disciplinar, se também configurar de ilícito administrativo. Então está aí, vedaçãozinha do artigo 3º. 4. Ele vai trazer uma norma conceitual de conduta ética. Pessoal, não é diferente porque os decretos, eles, como eu falei para vocês no começo dessa aula, eles pormenorizam. Os decretos, eles desmiuçam uma legislação. Por isso é que ele é todo cheio de normas e conceitos. Por isso que quando cai em prova, o decreto X é um conceito que está no enunciado e no gabarito. Então veja, considera-se conduta ética. Esse conceito é super importante. Por quê? Porque nós estamos falando de ética. Estamos falando de conduta, e o decreto não poderia se eximir de trazer o conceito legal. E ele faz no artigo 4, dizendo o seguinte, ó: considera-se conduta ética a reflexão acerca da ação humana e de seus valores universais, não se confundindo com as normas disciplinares impostas pelo ordenamento jurídico. As normas disciplinares impostas pelo ordenamento jurídico não está diretamente ligado à ética, mas está diretamente ligado à moral, tá? A ética são valores e reflexões que se fazem. A ética, inclusive, é a ciência que estuda a moral. É como se a ética fosse algo subjetivo e a moral objetivo, porque a moral está diretamente ligada a comportamentos. Então, o artigo 4º, ele diz para a gente que considera-se conduta ética a reflexão acerca da ação humana, de seus valores universais e não se confunde com normas disciplinares impostas pelo ordenamento jurídico. Então, uma coisa é a conduta ética, que não pode ser confundida com as normas disciplinares impostas pelo Estado. Não se confundem, são coisas o quê? Diferentes. Tá legal, pessoal? Anotem, é importantíssimo isso aqui. Como que a questão vai trazer ali? A questão vai trazer diferente. A questão vai dizer assim: segundo o decreto, considera-se conduta ética as normas disciplinares impostas, tá? Pelo Estado, pelo ordenamento jurídico. Está errado, porque isso não é considerado conduta ética. Por quê? Claramente, tá bom? Claramente nós temos a expressão de que não é
com o Cerrado. Ó. Não se confundindo, ou seja, é diferente. Beleza, pessoal? Pois é, então fechamos aqui mais um bloquinho, nós vamos avançar para o próximo, para que nós possamos aqui conhecer tudo sobre o Código de Ética da Administração Pública Estadual do Ceará. Volto já, abraço, estamos juntos.